Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela a bondade do Senhor, mais uma vez revelada nesta manhã através das suas misericórdias. Obrigada, Jesus, porque a tua presença em nós nos dá a certeza de que a nossa vida não está fora do controle de Deus. A presença do Senhor em nós nos dá a certeza de que as lutas que passamos não é o final da nossa história, e sim o trajeto, o caminho para a gente chegar até o fim da nossa jornada em segurança, conduzida pela presença santa do Teu Espírito Santo em nós. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a palavra que o Senhor quer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Ei, gente, que jogo emocionante ontem. Eu não sei se vocês assistiram. Eu só assisto o jogo do Brasil, né? Mas ontem foi irresistível. Não teve como não assistir aquele jogo da Argentina contra Cabo Verde. Que jogo emocionante, né, gente? Foi bem emocionante. E pensando assim na Copa, a gente fica olhando, tem tantos lances difíceis durante o jogo, né? Tantas entradas difíceis, tem algumas faltas que são cavadas, né? Olha, eu com o termo futebolístico aqui para vocês, cavadas, faltas que não existem, né? Mas que acontecem no jogo. Tem as faltas necessárias que acontecem porque faz parte, a pessoa vai na bola, mas aí a falta acontece. E tem aquelas faltas injustas, né? Que foram injustas, que o jogador não merecia aquilo. E aí você se torna o juiz daquele jogo, você fala, tem que ser cartão vermelho. E se o juiz dá só um cartão amarelo, a gente acha tão pouco, merecia ser expulso, né? E eu queria hoje conversar com você com esse clima de Copa, falar para você não parar na falta. Não parar nas faltas da sua vida, você dá conta, você consegue. Você consegue ir até o final desse jogo. A dor que você sente dentro do jogo, as coisas que acontecem são normais de jogo. Enquanto você vive, enquanto você respira, os problemas, as dificuldades, elas são normais de acontecer e elas não acontecem só com você. Você não é o único jogador desse time da vida. Existem todos os jogadores que estão ali, estão no mesmo nível de correr risco de serem injustiçados, com uma falta muito difícil, mas o jogo precisa continuar. O jogo precisa continuar. O jogo a falta que você sofreu, a dor que você sofreu durante esse jogo, não é o apito final do jogo. Você precisa se levantar, seguir o jogo da sua vida. Eu me lembro quando, na minha primeira gravidez, foi assim, muito difícil para mim, porque até o 5º mês eu estava perdendo o bebê. E assim, eu orei, foi um milagre, meu filho tá aqui, tem 30 anos já, e o médico olhou pra mim e falou assim, olha, eu lembro que logo no começo da gravidez, ele falou assim, olha, o seu filho, ele é imagina um pé de goiaba. Gente, isso me doeu tanto. Ele falou assim, imagina um pé de goiaba, não tem aquela goiaba que ela é mirradinha? Então, essa goiaba, ela vai cair. Não tem jeito. É seu filho. É como se fosse um pé de goiaba, a goiaba mirradinha não vai pra frente, não vai desenvolver. Seu filho é essa goiabinha. Gente, eu fiquei um caco, fiquei acabada, quebrada. Como assim? Meu filho é uma goiabinha mirradinha que vai cair, que não tem jeito. Eu falei, olha, Fernanda, não tem jeito. Vai vir um aborto aí espontâneo, porque não tem jeito, seu filho não está desenvolvendo.
Eu lembro que eu cheguei lá em casa, eu ajoelhei na minha cama e eu lembrei da oração de Ana, eu me derramei diante do Senhor. Eu chorava, me levantei e não conseguia nem falar. Eu ficava assim, Senhor, é injusto, porque tantas pessoas não querem filhos, eu quero tanto, meu sonho é ser mãe, né? E eu ali desesperada. Só que quando eu levanto daquela oração, eu levanto igualzinha ela levantou, em paz. Meu filho ainda não tinha um diagnóstico de que se salvaria, mas eu me levantei com a certeza de que Deus já tinha feito em mim uma obra completa e eu podia continuar seguindo a minha vida, porque Deus já tinha feito um milagre ali dentro do meu ventre. E chegou o 5º mês e graças a Deus ele se desenvolveu e tá aqui hoje em casa, tá até ali, 30 anos já de vida. E só que depois que passou esse perigo de eu perdê-lo, entrei no 6º mês, veio o desespero, porque eu não sabia como que eu ia. Falei, gente, eu nunca fui mãe, como é que eu vou criar esse menino, né? Como é que eu vou fazer? Me dava aquela insegurança. E aí ele nasce, aquela alegria, todo mundo, né? Muito feliz com o nascimento dele. E eu completamente apavorada com aquele bebezinho, desesperada, sem saber o que fazer, com medo de não dar conta. E eu lembro que em uma das consultas que eu fui, esse mesmo ginecologista que acabou com a minha vida, aí tem pessoas que ficam indignadas com o ginecologista ter falado daquele jeito comigo. Mas, gente, era o jeito dele. E assim, ele devia ter falado de outro jeito? Deveria, mas não falou. Foi duro pra mim? Foi. Mas ele disse, nessa consulta que eu tive depois de ter ganhado meu bebê e tudo, ele percebeu, ele fez algo muito bom. No início da gravidez ele fez algo difícil que me quebrou. Mas naquele dia ele me deu uma palavra que eu carrego até hoje. E sempre quando eu vejo uma mãe com filho, eu falo exatamente isso. Ele percebeu toda a minha insegurança que eu tava. Porque assim, cada um chegava falando um negócio. Fernanda, você tem que fazer isso com seu menino. Fernanda, tem que fazer assim. Fernanda, tem que fazer aquilo. Então, eu falava, e quando essas pessoas saem de perto, que é só eu e ele, como é que eu vou fazer então? Aí um dia, na volta desse ginecologista, ele chegou pra mim e falou, Fernanda, ele olhou dentro do meu olho e falou, Fernanda, você dá conta. Você consegue. Ele falou, uma índia lá no meio do mato, não tem vó, não tem... ela dá conta. Uma onça, não tem vó, não tem tia, e ela dá conta do filhote dela. E você, super inteligente, tá aí com seu filho, você dá conta. E se eu fosse olhar para todas as inseguranças, eu ia perder o privilégio e a alegria daquele momento tão importante. Porque eu ia ficar ali parada no que eu não tinha naquele momento. É algo natural que acontece? Sim, é normal, é o jogo da vida, é isso. Mas eu estava paralisada de medo. E quando ele falou, você dá conta? Ah, meus irmãos, aí ninguém mais me parou. Porque realmente a gente dá conta. Eu não sei qual é o jogo da tua vida, se a Argentina ontem enfrentou um jogo sem história. Uma equipe sem história. E seria assim para eles vergonhoso perder, ir para casa por um time sem história, né? De qualquer forma, ninguém quer perder, mas perder para um time sem história parece muito injusto. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e a gente não acredita nas dores que a gente está passando. Tá? Não é possível estar passando por essa dor. Eu não merecia isso. E aí eu queria dizer para você, não tenha pena de si mesmo. Ter pena de si mesmo eu tenho aprendido que é um tipo de idolatria. Porque ter pena de si mesmo impede você de seguir o jogo. O jogador ali em campo, sendo justo ou injusto, ele vai ter que levantar e seguir o jogo. Porque o jogo não dá o apito final em nenhuma falta. E a dor que aquele jogador sentiu, ou injustiça, ou não interessa. Não define o jogo.
O jogo ainda está acontecendo. Muitas coisas, em 1 minuto, tudo pode acontecer. Então hoje eu trago para você Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, eu não considero ter alcançado o prêmio. O jogo ainda não acabou. Então o que eu faço? Eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estendo-me, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo a fim de obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu só vou parar, meus irmãos, quando Deus der o apito final. Enquanto Deus me manter nessa seleção, eu vou continuar estendendo-me, jogando-me, levantando, correndo. Quando eu falo que às vezes você ficar parado, não seguir em frente, ficar anestesiado, você paralisa o jogo. A sua autopiedade, a pena de si mesmo, não prejudica somente você. Existe um mundo inteiro esperando ansiosa. A Bíblia fala que a natureza, ela aguarda a ansiosa manifestação dos filhos de Deus. A natureza precisa olhar os filhos de Deus em campo, jogando, caiu, levanta. Prossiga. Paulo era como um veterano numa seleção, já estava no final de carreira. Mas ele falou, gente, eu não alcancei a perfeição, não. Eu estou no jogo. Enquanto eu viver, eu vou levantar e vou seguir. Quando eu digo idolatria, por que você não pode sentir a dor e o outro pode? Por que você não pode sentir uma falta injusta e o outro pode? Não é? Então, enquanto estamos aqui, vamos olhar para a vocação nossa, que Deus nos colocou, a vocação, a capacidade em Cristo Jesus de vivermos os milagres que precisamos viver, de atravessarmos a nossa história e abençoar a nossa seleção. O time que está jogando conosco, que é a geração de hoje e a geração que virá, precisa da manifestação de você que é um filho de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, fala, olha, atribulados, perplexo, perseguido, abatido. Nós não vamos parar. Eu não vou ficar caído. Porque uma perseguição, um abatimento não vai me destruir. Porque a minha história ainda está acontecendo. O jogo ainda está acontecendo. E Paulo falou, eu não vou me acomodar nas glórias que eu tive aqui na terra, nos prêmios, no reconhecimento. Eu ainda estou vivo e eu ainda estou no jogo. Então eu estendo-me, porque ainda tem jogo para eu jogar. É como se Paulo tivesse ali nos últimos 2 minutos e ele ainda estivesse no contra-ataque, querendo ainda, com esperança de fazer gols. Porque em 1 minuto, né, gente? No último jogo do Brasil, a gente pôde ver o gol do Martinelli foi ali, ó, na raspa do tacho, né? Foi ali. Porque ainda tinha vida, ainda tinha jogo. Então não tenha pena de si mesmo. Como o meu médico disse para mim, Fernanda, você dá conta? Eu vou dizer para você, você dá conta. Você consegue. Para mim hoje, o que acontece? O que eu vivi me ajuda a abençoar outras mães. Então quando eu vejo uma mãezinha insegura com seus filhos, eu digo no olho dela, você dá conta. Você consegue. Então, não pare na falta. Não fique com pena de si mesmo. Você dá conta. O jogador que sofre às vezes ele sofre uma falta no jogo que o cara merecia ser expulso. Mas ele tem que continuar o jogo olhando para o cara que machucou ele, que merecia ser expulso e que só ganhou um cartão amarelo. Porque a vida dele não se trata do erro do outro, se trata das decisões que ele toma de seguir jogando.
Porque os outros vão errar, vão falhar, assim como você, como eu. Nós vamos falhar, nós vamos sofrer injustiças. Mas não é sobre o que o outro fez, é sobre qual é a decisão. E Paulo nos inspira. José nos inspira, né, gente? José, ele foi traído, vendido, acusado injustamente, mas ele continuou jogando. E ele jogou com excelência. Com excelência. Em todo o tempo, toda a fase do jogo da vida de José, ele jogou com excelência. Tanto é que eles olharam para José e falaram: Deus é com esse homem, porque tudo que ele faz prospera. Ele não parou para ter pena de si mesmo. Em nome de Jesus, que você consiga seguir sua vida, não parar na falta, perseguido, abatido, perplexo, porque às vezes tem coisas que acontecem inesperadamente e nos assustam. A gente não está esperando por aquilo, mas não destruídos, não abatidos, não desanimados. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua jornada. Que assim como Jesus disse na última oração, na oração dele sacerdotal, lá em João 17:4, ele diz assim: olha, fala para Deus, eu te glorifiquei na terra porque eu fiz tudo que o Senhor mandou eu fazer. Tudo que o Senhor colocou na minha vocação para fazer, eu fiz. Então eu te glorifiquei na terra. Porque enquanto tinha jogo, eu estava jogando. A falta não é o apito final. Levanta e anda. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela vida dos meus irmãos. Se houver algum irmão meu aqui, irmã, se sentindo traídos, abatidos, perseguidos, assustados, que eles possam entender que nessa jogada, nessa jornada, eles vão conseguir. A falta não define o final do jogo. O Senhor ainda não deu o apito final. Então, em nome de Jesus, que a esperança que está no Teu Espírito Santo seja derramado na vida dos meus irmãos neste momento. E eles se sintam renovados, as forças em Ti, e sigam, se estendam para aquilo que estão adiante deles, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Esse barulho que vocês estão escutando, não sei se vocês estão ouvindo, é meu cachorro, tá com uma tosse meio esquisita aí, mas a gente já tá tratando ele, tá bom? Gente, muito obrigada. Até amanhã, às 6h30. Um cheiro. E, torcer pro Brasil domingo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ganhar, passar dessas oitavas. Um cheiro, gente. Tchau, tchau.